Hora de falarmos sobre decoração de ambientes, delícia. E hoje a gente vai conversar com a designer de interiores Fabíola Massa e vai passar dicas importantes dessa área pra gente. Hoje vamos falar e dar mais dicas sobre como dar mais espaço, conforto e personalidade aos quartos de criança e adolescente. Bom dia, Fabíola, bem-vinda de volta. Bom dia, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui de novo para falar desse assunto agora na Semana das Crianças. Verdade, né? Hoje, Dia das Crianças, delícia falar das crianças. E assim, Fabíola, é interessante porque a gente vai falar do design de quarto de adolescente, criança e adolescente, né? E um quarto, quando ele é pequeno e mais de uma criança. Eu venho eu dormia com a minha irmã minha vida inteira. O quarto muito pequenininho, era uma cama e a outra cama puxava embaixo. Então, todas as noites tinha que arrumar a cama e tirar a roupa de cama da cama que guardava embaixo. A mão de obra danada. Hoje, como que faz isso para um quarto de adolescente duplo? É até legal porque eu tenho duas filhas, né? E no quarto também. Hoje em dia, na verdade, os quartos não são muito grandes, né? São quartos menores. E a gente tem algumas facilidades hoje em relação a lojas de móveis. Então, a gente encontra mais opção de beliches, né? Até triliche hoje. E o que eu acho legal de falar é que, assim, os pais às vezes têm um pouco de receio da beliche por ser muito alto e vai que a criança cai, né? Mas hoje a gente tem essas beliches de um tamanho. Às vezes a primeira cama ela até no nível do chão, sabe? Não tem essa questão toda de encaixar a cama por baixo, que a gente chama essa cama auxiliar, né? Essa cama de baixo. Isso. Ou cama, terceira cama. Então, essa cama primeira da beliche, ela fica no nível do chão. E essa outra de cima, né, da beliche, ela fica mais ou menos um pouco na nossa altura ali, de 1,20, 1,50. Então, não tem tanto esse risco da altura que os pais normalmente têm medo. Outra coisa bem legal são os móveis planejados, que a gente sempre fala. Então, dá pra gente planejar uma cama em L, eu não sei se né, dá para entender, mas cama em L. Sim, dá para entender. Normalmente, assim, são opções bem legais. Mas eu acho assim, a vencedora é a beliche mesmo. Quando você fala de cama em L, seriam duas camas, assim? Isso, cabeceira com cabeceira. Assim, nesse formato. O beliche ainda é o campeão? É o campeão, inclusive, assim, a gente tem alguns desafios em relação à janela, né? Porque o beliche, a gente toma esse cuidado de não colocar ele perto da janela. Por mais que a gente tenha hoje as telas, grade, etc., é bom a gente evitar, né? É bom evitar. Porque a gente nunca se sabe, a criança é muito imprevisível, né? Então, a gente toma esse cuidado para escolher uma parede que seja livre, né? Da janela, para que possa posicionar essa beliche. Mas hoje é a campeã. E a gente tem vários modelos, tem modelo de casinha. Pois é, de escorregador. De escorregador, e as crianças amam, né? É verdade, ótimo, é verdade. lindo. Na sua opinião, o que não pode faltar num quarto de adolescente? Quando a gente fala de adolescente, aí a gente precisa exemplificar um pouco dessa fase, né? Os adolescentes, eles têm uma questão muito característica da identidade, né? De expressar o gosto, eles têm alguma questão, assim, às vezes, de um personagem que gosta mais, né? Então, é importante a gente identificar o que esse adolescente gosta. É um filme? É um instrumento musical? E incorporar esses elementos na decoração. Então, eu acho muito legal, por exemplo, quando a gente faz um quarto e a gente consegue colocar, né, o adolescente se identifica com o instrumento musical, um violão, e a gente consegue incorporar esse violão na própria decoração. Então, às vezes, a gente coloca um ganchinho, eu trouxe até umas imagens também pra gente exemplificar, a gente coloca um ganchinho e posiciona esse violão, por exemplo, né, como parte da decoração do ambiente e faz parte ali da identidade do próprio adolescente, né? Ele sente ali que o quarto é dele, porque tem essa questão, né? Tem essa questão, e tá passando a imagem lá, porque às vezes, por exemplo, um quarto de um adolescente roqueiro, ele quer pintar o quarto de preto. É aconselhável? Então, aí a gente já entra numa questão que eu falo com os pais, que a gente tem que ser até meio psicólogo na hora de decorar um quarto, né? Para não gerar conflito. Porque pode ser um processo para aproximar também, né? Para aproximar diálogo entre o pai e o filho e tal. E aí, o que eu acho legal? O pai colocar as opções dentro do discernimento do pai. Então, por exemplo, o pai vira e fala assim, filho, nós vamos decorar o seu quarto. Você gosta muito de rock. Então, eu vou te dar a possibilidade de você pintar ou de azul escuro ou de amarelo. Entendi. Né? Então, quando você deixa livre, é perigoso. É perigoso. A gente sabe que para a educação como um todo é perigoso. Como um todo né? é perigoso. E aí o quarto entra a mesma questão. Então,
para os pais, né, é interessante que eles deem opções dentro do discernimento já feito pelos pais. Porque se deixar solto... Se deixar solto, vira uma confusão. Então, eu vi que passou numa foto o quarto com o tapete do All Star. A criança, então, ou ela gosta de basquete, ou ela gosta da marca. O ideal, então, não é sair... Eu vi que só tinha o tapete, não tinha muita coisa do All Star. Aí eu peguei nisso, porque a minha dúvida é essa. Se a criança gosta muito de uma marca também, a gente não pode fazer over dessa marca dentro do quarto. Não. E principalmente, olhando para uma questão dos pais, a gente sabe que tem que ser funcional. Então, se eu fizer uma super decoração e investir muito dinheiro, a gente sabe que a adolescência vai passar, daqui uns 5 anos eu vou precisar refazer toda a decoração desse quarto, né? Então, não é legal. O importante é que a gente pegue alguns elementos para dar aquela sensação de pertencer, né? Do adolescente pertencer àquele quarto ali, se identificar com aquele quarto, mas sem precisar fazer grandes modificações depois e sem pensar num grande investimento financeiro. É como se fosse colado por cima, né? Tira, entrou outra decoração. Exatamente. Tira, entrou outra decoração. Faz uma base mais neutra. É o ideal. Isso. É exatamente isso. Então, pra gente, primeira coisa, então, a dica que você daria para um quarto de adolescente, a base neutra. A base neutra, cores neutras e essas coisas mais importantes, por exemplo, um mobiliário, um armário, uma coisa assim, na verdade, ser definido pelos pais e a gente brincar com as cores, com os quadros, com os tapetes, né? Se é um jovem, por exemplo, um adolescente que gosta de ler, fica super interessante a gente fazer uma decoração com esses livros. Um painel, daqueles painéis atrás da cama. Lindo, super... Né, que passou um ali cor de rosinha, assim. Por exemplo, essa foto que passou agora ali, que tem luzinha. Como que chama aquele bambu pendurado atrás? Que tá a almofada pendurada no encosto da cama? A cabeceira. Cabeceira. Que foi feita com um varal? Um varal, exatamente. A gente chama aquele varão da cortina. Varão da cortina, que isso. A gente, ao invés de a gente colocar na janela para cortina, a gente consegue colocar ali. E hoje em dia já tem, as lojas já vendem de forma que a gente possa posicionar almofadas ali. Já vem até com um ganchinho e aí fica como cabeceira. E aí não é um super investimento e dá para trocar depois. Dá para trocar, dá para encapar de outras cores, mudar a cor conforme o tema. Exatamente. Então, conforme o tema, hoje eu levantei mais festiva, boto para lavar, põe tudo azul, amarelo. Pronto. Maravilhoso, maravilhoso. Outra coisa muito legal, Moninha, que tem nessa foto também, é o recorte em pintura. Isso está super em alta na Casa Cor, né? E a gente vê bastante essa brincadeira com formas geométricas usando a própria tinta, né? Então, a gente consegue ali fazer um círculo, a gente consegue fazer um retângulo, dá um pouco de personalidade para o quarto, também não exige grande investimento e fica legal. Então, a gente consegue ver que cor que o adolescente gosta, né? E também, Fabiola, quando eu vi ali, eu não achei que era pintura, eu achei que era adesivo. Não, é pintura. Pode usar adesivo também? Pode usar adesivo também. Não é tão comum de encontrar adesivo com formas diferentes. A gente consegue encontrar adesivo... Um adesivo grandão e a gente faz o corte e coloca. Exatamente. E o adesivo é bom, que também ele tira hoje em dia e não... E não estraga da parede. Depende da pintura que tiver na parede, né? Porque dependendo, arranca também ou não? Normalmente, as tintas acrílicas, elas são mais resistentes, que são aquelas mais brilhosas, mais brilhosinhas, mais grossas. São mais resistentes do que a fosca. Mas, assim, esses adesivos hoje em dia, eles são super, assim, fáceis de se retirar, acaba não agredindo tanto. Ô, Fabiola, em um quarto que tem 2 irmãos, 2 irmãs, o que tiver, como que agradar, né? Gregos e troianos? Pois é. Aí eu indico mais uma vez essa questão da pintura. Se a gente tem 2 camas, que tal então a gente subir uma faixa em cada cama com uma cor, né, que aquele adolescente se identifique mais. Ali a gente tem uma sugestão também. Então, a gente até tem um papel de parede de bolinha, a gente tem uma faixa em azul e a gente tem 2 camas. Ali tá até bem mais parecido, mas a gente conseguiu ali agradar bem os dois gostos, né? Entendi. Colocando um papel de parede mais delicado e uma faixa em azul. Entendi. Então, eu acho que o ideal hoje, e que está super em alta, e que eu acho que não vai passar porque já tem bastante tempo, já tem uns 3 anos, são esses recortes em pintura, que eu acho que é super válido para quarto de criança, fica divertido, fica lúdico, e dá para a gente colocar personalidade também nessas cores. Maravilhoso, maravilhoso. De tudo que a gente falou aqui, Fabiola, tem alguma coisa que você acha importante que a gente não tenha falado? Ou uma dica, assim, que você acha importante deixar?
Hoje em dia, com a questão da pandemia, os jovens estão estudando muito em casa, né? Então, eu acho importante a gente falar. Vamos destinar um espaçozinho para colocar uma mesinha para que a gente possa estudar, seja uma escrivaninha ou seja uma mesa de apoio, para que possa ler um livro, né? Porque as aulas agora que estão começando a voltar, mas ainda existe essa realidade de aula online. Então, não esquecer também de que o quarto, sim, ele é um espaço que tem que ter personalidade, que tem que ter bastante cor, mas que a gente também possa destinar um espaço ali para estudo e que seja um espaço, como a Júlia falou, né, alguns dias atrás, é um espaço mais sóbrio, mais clean, sem muitas informações. Sem muita distração. Sem muita distração. Então, vamos brincar com o quarto, mas separar esse cantinho também para estudo. Verdade. Vamos dar rede social, todas as redes sociais que nós temos. Eu sei que tem a sua, @FabiolaFMassa, mas tem a da firma. Da firma é FF Interiores. FF Interiores. Então, temos 2 Instagrams. @FabiolaFMassa, que é o particular dela, e o @FF Interiores. Gente, vai lá, segue, compartilha, cheio de dicas, Instagram super bacana. E pode mandar também pedido e marcar para poder visitar e fazer, né, gente? Fazer a sua decoração do quarto das suas crianças, né? Sim. Fabiola, mais alguma coisa? Não, muito obrigada por estar aqui compartilhando um pouco mais dessas dicas. Espero ter ajudado aí as mamães. Claro, sempre tem uma coisa boa que você traz assim. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Obrigada.